Olá pessoal, meu nome é Rita de Cássia, sou professora de História e vou acompanhá-los nessa apostila que vocês receberam. Então não fazer, mas vou dar algumas dicas para vocês sobre a apostila, sobre as atividades, ok? Vamos lá, hoje faremos a primeira semana. Atividade 1. Você imagina que todos estavam satisfeitos com a estrutura da sociedade moderna? Recorde algumas vantagens e desvantagens de cada um dos grupos sociais do mundo moderno e desta forma tente responder a pergunta acima. Bom, para isso vocês vão ter que fazer uma pesquisa, ler os textos que tem aí antes da questão, mas fazer uma pesquisa ou no seu livro ou na internet sobre como era a sociedade da época moderna. Nós estamos já falando no final, da Idade Moderna, no final do que nós chamamos ali, do que foi o Estado moderno que nós vimos aí o ano anterior. Bom, como que era a sociedade? Só para recordar. A sociedade era dividida em 3 estados. O clero, a nobreza e o terceiro estado, Então, o clero era o primeiro estado, a nobreza o segundo, e o terceiro estado era o povo, quem trabalhava, os camponeses. Mas nesse terceiro estado também nós podemos incluir a burguesia. A burguesia vai ser uma classe social que surge com o final do feudalismo, com o surgimento do comércio, depois do comércio com as indústrias, manufaturas, depois indústrias, e assim vai. Então, vai ser uma classe que possuía poder econômico, mas não tinha nenhum poder político. E o que a gente observa? É que, na realidade, quem trabalhava nessa sociedade era o terceiro estado. Então, o terceiro estado que trabalhava, que pagava altos impostos para sustentar os luxos do primeiro e do segundo estado. Então, pesquisem sobre esse assunto e depois respondam a essa questão que foi formulada. Será que estava todo mundo satisfeito? Estava todo mundo feliz aí com essa sociedade moderna? Então, vocês vão fazer uma relação de quais eram as vantagens de cada uma dessas classes e as desvantagens. E no final vocês fazem uma conclusão, se todos eram satisfeitos, estavam felizes com a forma social em que eles viviam. Ok? Vamos lá para a segunda atividade. Essa segunda atividade, nós temos aí, tá falando do iluminismo, aquele movimento, onde tudo que anteriormente era visto de forma obrigatória ou forçada, imposta pela igreja, passou a ser contestada. Agora eu não vou aceitar as coisas porque alguém está dizendo o que é. As pessoas passam a usar a razão, o raciocínio para encontrar respostas para muitas coisas que ocorriam na vida de cada um. Então, o iluminismo, ele vem e praticamente ele vai sufocar o que existiu, toda a cultura, tudo que existia na Idade Média. Então, vem para se colocar no lugar, principalmente da Igreja Católica medieval. Então, nós temos, neste período, vários pensadores, vários iluministas. E se vocês lendo toda essa atividade número 2, vocês vão chegar à conclusão de que não tem uma questão, não tem uma pergunta. Por quê? Porque provavelmente o que seria a pergunta, que creio eu, que seria o que está aí, olha, os principais filósofos do iluminismo foram. Creio que era para vocês fazerem essa pesquisa de quem foram esses principais iluministas, só que a apostila já veio com a resposta. Então, vocês só leem, se informem sobre o assunto iluminismo, que é muito interessante, mas não terão nada para responder nessa, ok? Letra A. Atualmente, muitos estados nacionais estão organizados com base no princípio da divisão dos poderes. Pesquise e descubra
quais são os principais fundamentos, os princípios fundamentais que norteiam o governo democrático no Brasil, presentes na Constituição Federal de 1988. Então, nós temos um link aí embaixo, né? Nesse link você tem acesso à Constituição, a nossa atual Constituição brasileira, que foi elaborada no dia 8 de outubro de 1988. Tá? Então, ali, se vocês pesquisarem, e vão encontrar no artigo 1 e no artigo 2, o que está pedindo aí, né, na questão. Quais são os princípios fundamentais, né, que norteiam a nossa Constituição, o nosso país. Ok? Letra B. Pode-se dizer que essa forma de divisão de poderes tem relação com o iluminismo? Pois é, né? Já deu uma dica ali no comecinho, né? Então, tem relação? Tem, né, gente? Aí vocês expliquem o porquê, qual que é essa relação. Hoje ficamos aqui, nos vemos a semana que vem.